Boa noite, meus amados em Cristo. Após mais um dia abençoado de trabalho, pela graça de nosso Senhor Yahvé, em nome de Jesus, esse ministro está aqui novamente para pregar a palavra e levar o Evangelho, esclarecer as mentes que estão precisando de entendimento, estão na escuridão emocional e espiritual. Ora, nós vamos dar seguimento à segunda parte de Vetos de Doutrina. Por que segunda parte? Esse é um assunto muito longo, muito extenso, e de acordo com que as situações vão se apresentando a este ministro, a esse ministério, eu vou buscando na palavra do Senhor a resposta para o refrigério de tantas almas perturbadas, tantas almas angustiadas, tantas vidas prejudicadas e destruídas, tanto como famílias, como casamentos, relacionamentos de parentes, de irmãos, etc. Vamos inicialmente abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao 24. Assim dizia Yahvé, o nosso Deus Todo-Poderoso, que vive para sempre, de glória em glória, eternamente, em nome de Jesus. Amém. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Meus amados, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Eu tenho ouvido e visto alguns comentários no ministério que depois, por vergonha, ou seja o que for, a pessoa tem apagado, sobre canais que praticamente aterrorizam o cônjuge a buscar pela restauração do casamento, dizendo que se assim não for, não proceder, irá para o inferno, pois lhe é obrigatório buscar a recuperação da alma do outro que está lá nos quintos dos infernos, só Deus sabe aonde, em todo tipo de orgia, como diz a palavra do Senhor, jogado à iniquidade, lançado a Satanás pela sua própria concupiscência, pela sua própria fraqueza, as brechas que ele mesmo abriu. Então, se o outro que está ali no deserto e buscando santidade não procurar a restauração do casamento, consequentemente também não estará buscando a salvação do seu cônjuge, consequentemente também não terá perdoado o cônjuge e irá para o inferno por falta de perdão. E em alguns outros canais se ensina que aquele que desiste da restauração no casamento está desistindo da restauração de si mesmo. Ora, vejamos que Deus começa a restauração pelo cônjuge que está no deserto. Ele trabalha primeiro naquele que está no deserto, nas suas fraquezas, nas suas maiores dificuldades. Sem a restauração pessoal é impossível a restauração verdadeira pelo Espírito Santo do casamento. Ou seja, qualquer que seja o tipo de restauração que você precisa da sua vida, sem restauração pessoal, sem a modificação de atitude diante do Senhor, é impossível que se alcance a graça. Então, não é obrigatório que você faça nada por cônjuge nenhum. A alma que pecar é ela que morrerá. Ora, se Deus já te deu uma vida para cuidar, Deus não te deu duas, você só tem essa. Como que você vai conseguir se restaurar, se preocupar com a sua vida,
trabalhar para o Senhor. Se sua mente não está fixa em você, no seu dia a dia, na sua vivência pessoal, nas suas atividades, tanto nas suas obrigações sociais, de trabalho, quanto na obra de Deus, como que você vai conseguir fazer as coisas certas se você não consegue paz interior, pensando que a todo tempo pode ir para o inferno por não conseguir restaurar um casamento que, digamos, de passagem, foi o Espírito Santo que separou. Por que foi o Espírito Santo que separou? Nós podemos lembrar que não foi Satanás que levou Jesus ao deserto para ser tentado. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado. Então, se não agradou ao Espírito Santo de Deus a conduta do casal, então o Espírito Santo automaticamente permite que Satanás lance as suas tentações, mas não é o Espírito Santo que tenta. O Espírito Santo apenas nos conduz ao deserto para a nossa salvação. A nossa salvação é a parte prioritária. É onde então nós vamos alcançar, não só muitas vezes dependendo da dureza do coração do cônjuge, e se ele não pecou, vou fazer um estudo sobre isso, se ele não chegou a pecar, a cometer o crime contra o Espírito Santo. Ora, se ele cometeu um crime contra o Espírito Santo, você acha mesmo que Deus vai trazer um homem ou uma mulher já condenada ao inferno com o peso do crime, do pecado que não tem perdão, de volta para você, de volta para a sua casa, para mergulhar você que está em santidade, que está buscando ao Senhor, que está em inocência, mergulhar você e sua família, seus filhos na desgraça? Deus jamais fará isso. É mais provável que Deus mate o infeliz que pecou contra o Espírito Santo e te dê um novo cônjuge. Isso é fato. Aí algumas pessoas vão dizer assim: não, mas Deus não fará isso. De modo algum, Deus vai tirando uma vida, porque nós vivemos no tempo da graça. É pior ainda estar no tempo da graça. Vou lhes dizer por quê. Porque Jesus, quando foi chamado de bom mestre, quem quiser pesquise, eu não vou citar capítulo e versículo nesse momento, ele disse: por que me chamam de bom mestre? Bom é o nosso Pai que está nos céus. Ele mesmo, Jesus Cristo, por mais maravilhoso conselheiro que fosse, ele disse que bom realmente é Javé, Jeová, o nosso Pai Celestial. E Jesus mesmo disse que viria para trazer a espada. Ele veio para trazer a justiça. E vamos lembrar que Deus matou o filho do adultério de Davi e Batseba. Deus faz o que achar melhor. Ele permitiu que Elias decapitasse cerca de 300 ou mais profetas de Baal. Esse é o mesmo Deus, ele não muda. Ele, no livro de Isaías, ele levou Israel a total desgraça, entregou, já que Israel tinha escolhido o caminho do mal, ele então entregou a nação de Israel à sua própria iniquidade e esmagou aquela nação, humilhou-a inicialmente para que se arrependesse, mas a nação continuou com dura serviço e então foi condenada a uma desgraça tremenda. Dando continuidade ao capítulo 18, vamos ao versículo 21. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. O Senhor claramente não tem prazer na morte de ninguém. Mas se for necessário, ele fará. Ele já deu mostras disso.
Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, é o que Deus quer para todos nós. Mas desviando-se o justo da justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, morrerá. Meus amados, não queira você morrer junto com ninguém. A sua vida é única. Você é responsável pela sua vida. Não pode se colocar um peso, um jugo absurdo de responsabilidade na sua própria vida que você nem consegue cuidar direito. Você precisa da direção do Espírito Santo, que dirá você cuidar da vida dos outros. Deixe o seu cônjuge na mão do Senhor. Vá orar pela sua restauração pessoal. O resto é consequência. Outra questão muito interessante é muitos cônjuges ou outras pessoas que não estão casadas, mas têm problemas familiares, vêm me dizer que escutam constantemente fofocas, seja sobre o cônjuge, seja sobre o companheiro com quem vive junto, seja sobre algum parente. E eu já falei num vídeo sobre a questão da língua. Se você está escutando, se você está se permitindo escutar, é problema seu. É porque você não sabe se impor. É porque você não sabe impor limites. Você não sabe colocar regras de conduta para proteger o seu emocional. O seu emocional, como eu já disse antes, precisa ser protegido como uma criança. Se você cair, não há quem te levante. Não há. As pessoas à sua volta, na maioria das vezes, são como tubarões, sempre farejando um pouco de sangue. Então tenha cuidado. Se for necessário se afastar de pai, mãe, irmão, qualquer familiar, amigo ou amiga, afaste-se, lembrando que esse tipo de pessoa, por mais parente que seja, por mais que queira teoricamente te ajudar, se percebe que está te prejudicando, ou se não respeita o fato de que você não quer comentar sobre nada daquilo que te aborrece, nada daquilo que te perturba, mas mesmo assim não cumpre, não procura respeitar a sua vontade, esse não serve para nada, é melhor você se afastar, se possível mandar para os quintos dos infernos, né? Porque uma pessoa sem qualquer consideração pelo nosso emocional, ela também não terá ela usa de covardia. É uma pessoa covarde que sempre fará, na primeira oportunidade que tiver, ela jogará todas as suas falhas contra você mesmo. Então feche a sua boca, não se permita ouvir nenhuma opinião, nenhuma conversa, nenhuma fofoca sobre quem está no erro. Imponha-se. Coloque, ao nosso redor nós temos uma espécie de campo energético, vamos dizer assim, que só se aproxima quem quer, quem nós deixamos que se aproxime. Porque muitas vezes você percebe que tem pessoas que têm uma capacidade tão poderosa de se impor, que os outros jamais, mesmo que essas pessoas não são agressivas, mas elas têm um ar de imposição, de força de caráter, que as outras pessoas ao redor de maneira nenhuma se prestam a afrontar essa pessoa. Elas sabem que ao afrontar aquela pessoa, elas vão tomar um chá de simancol violento e talvez passar uma vergonha que poderiam ter evitado. Então Deus está tratando você também.
Deus está tratando você para que você mude as coisas que precisam ser mudadas. Provavelmente Ele não vai tratar tudo de uma vez, nem todas as coisas, mas o essencial para que você possa começar a trilhar o seu caminho. Então aprenda a se posicionar, aprenda a se proteger. As pessoas também, outro ponto interessante, não fazem nada para fugir da aparência do mal. Não vão a uma pracinha, não vão a uma praia, não vão a uma cachoeira, não vão pedalar, não vão caminhar, tudo para fugir dessa pretensa aparência do mal. E aí você vai entrar em depressão. Você vai entrar em depressão, uma depressão violenta, porque você não obedece à palavra de Deus, que diz que aquele que se isola estoura contra toda sabedoria prática. Então, quando algum ministério mandar você se isolar, evitar sair, evitar se divertir, ou como que você não pode ir a um cinema, você está vivo. Deus deixou as coisas aí. Então, cuidado com esses ventos de doutrina, essas loucuras que podem fazer com que você se perca. Doutrinas que impõem obrigação, que impõem isolamento. Outra doutrina muito interessante, que agora vai ser talvez a mais polêmica desse áudio, desse vídeo, desse estudo de hoje, filhos fora do casamento. Devo aceitar ou não devo? Este ministério é da mesma posição de um determinado canal, de um pastor. Veja bem, se o seu cônjuge foi lá passear no Egito, seja homem ou mulher, foi lá, se divertiu com toda a tropa egípcia, do soldado até o faraó, só Deus sabe o que andou fazendo pela noite, né, no Egito da perdição, e de repente vem a esposa, no exemplo aqui, engravidada, né, te procura grávida, querendo voltar para você, grávida do faraó. Você deve aceitar? Não. Não aceite. Não aceite de forma alguma. Você vai trazer a maldição para a sua casa. Você vai trazer a maldição para a sua família. Você não vai conseguir ter paz. E ali você terá sempre contato com o homem ou com a mulher que teve relações sexuais com seu marido, com sua esposa, e vai sempre trazer a possibilidade daquilo retornar, daquilo voltar a acontecer. É imperativo que você não carregue, não leve essa maldição para a sua casa. A criança em si não é maldita, ela não tem culpa nenhuma, mas o ato que gerou essa gravidez é um ato maldito. Nós vivemos no tempo da graça, sim, nós vivemos no tempo da graça e temos que perdoar. Eu não estou dizendo que você não tem que perdoar, eu estou dizendo que você tem que ler a palavra de Deus e o que a palavra de Deus manda. Ora, por exemplo, se a esposa soube largar o marido com 2, 3 filhos para poder se divertir com o mundão, no mundão afora, com um amante, por que que ela não pode largar o filho do adultério, o filho que ela teve com um amante, para voltar para o verdadeiro marido, e os 2, 3 primeiros filhos que ela teve com esse marido? Agora ela soube largar o outro, o marido, mas agora ela não sabe largar o filho que ela teve com o outro, mas os filhos do casamento ela pode largar. Agora o filho do adultério ela não pode largar. Como é que funciona isso? De forma alguma. Qual a base bíblica que você tem? Bom, vamos lá. A palavra de Deus diz que toda a Bíblia
é proveitosa para nos ensinar e nos instruir. Podem pesquisar esta frase que vocês vão encontrar facilmente nos sites de busca. Essa eu vou citar. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira correta de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar as suas boas ações. Então, nós não podemos de forma nenhuma renegar os ensinamentos do Velho Testamento, onde Sara, como já dito em vídeos anteriores, desobedientemente empurrou o seu marido Abraão ao adultério e depois culpando-o. Ela foi cara de pau de culpar o próprio marido pelo adultério que ela forneceu a ele, devido ao fato de Agar ter engravidado e então começado a de se desfazer de Sara. A escrava começou a se impor sobre a sua senhora. E o que aconteceu? Não foi Abraão, foi Deus que ordenou. A palavra toda é ministrada. Deus deu o exemplo. Deus disse a Abraão que mandasse Ismael embora e que Deus cuidaria de Ismael. Ora, se Deus cuidou de Ismael, é claro que ele pode cuidar completamente do filho gerado no pecado. Você tem que obedecer a Deus. Aquele que ama mais o pai, a mãe, o filho ou a filha do que a mim, não é digno de mim. Assim diz o Senhor. E não são poucos os casos em que eu vejo, não só na minha família, como em outras famílias, de um sofrimento tremendo, uma desgraça constante, filhos em depressão e outras coisas mais, tentativas de suicídio, porque madrastas tratam mal as filhas do primeiro casamento, né, do marido, e vice-versa. Todos dois, claro, em adultério, desobedientes à palavra de Deus, pois segundo o casamento não é de forma nenhuma aceitável, é adultério. Então tomem cuidado com esses ventos de doutrina, dizendo que você sim deve aceitar o filho do adultério. Se ela não quiser voltar sem o filho do adultério, então que não volte. Tem relatos do próprio pastor cujo canal eu cito aqui, eu digo que estou acompanhando, não convém falar, mas que sim, que a adúltera, ela com o tempo realmente ela larga o filho do adultério e volta à sua verdadeira família, à sua verdadeira casa, e deixa o filho para o amante cuidar. E isso é o certo. Não venho dizer que é justo que a mulher largue o marido com todos os filhos, vá lá transar com outro homem, entrar na imundície, ou usar uma palavra mundana, dar para outros homens e depois voltar com filho, e vocês quererem que o cara ainda aceite isso, de forma alguma é razoável, nem na vida carnal, nem na forma espiritual. A Bíblia nos orienta a não fazê-lo. Não fazê-lo. Se ela teve coragem para abandonar os filhos do casamento, ela tem que ter coragem para abandonar os filhos do adultério. Também vale para o homem. Também vale para o homem. O homem, no caso, pode vir a ter um certo contato, mas que esse filho do adultério não entre na casa da esposa.
da verdadeira esposa. E ele, claro, vem a pagar a pensão, a devida pensão, a ter os cuidados de pai, porque não deixa de ser pai. Então não é que se falar que estamos no tempo da graça, que somos obrigados a fazer uma coisa ou outra, sem que haja respaldo bíblico para isso. Nós não vemos em nenhuma passagem da Bíblia em que o cônjuge crie o filho do adultério. Nenhuma. Deus não dá nenhum respaldo para que isso aconteça. Se houver, por favor, comentem no nosso canal, logo abaixo desse vídeo, porque esse ministro concorda que é apenas o ser humano que está, e como todos nós, em fase de aprendizado, pois a palavra de Deus é grandiosa demais para o nosso entendimento, e aos poucos, de pouco a pouco, vamos galgando um pouco mais de acordo com os dons do Espírito Santo. Outra coisa conflitante é o mandamento que usam em alguns canais sobre orar sem cessar. Aí a pessoa não consegue, ela acaba entendendo que orar sem cessar é orar 2, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia pela restauração do casamento. Mas ela mesma não sabe se Deus está ouvindo as suas preces, pois pode ser que esteja totalmente fora da vontade do Senhor, não se preocupando em ser moldada pelo Senhor, achando que as preces vão ser ouvidas, quando na verdade não vão passar nem do teto. E depois ficam reclamando que não veem nada acontecer. Ora, meus amados, orar sem cessar significa orar com um propósito determinado, que seja de acordo com a vontade do Senhor. Neste caso em específico de restauração de casamento, nós sabemos que não há essa necessidade, pois está escrito que o marido crente santifica a esposa descrente e vice-versa. Aí está a definição de uma só carne. Se você santifica, automaticamente seu cônjuge é alcançado. Agora, se você marido, esposa, pai, mãe, etc., constantemente vem a ficar orando sem parar, sem cessar por aquela determinada situação, você entra numa idolatria, uma idolatria violenta. Você não consegue viver a sua vida, você entra num pecado grave, porque você não tem mais vida própria. Como você vai conseguir ter vida própria, desenvolver amor próprio, se você vive em função de uma determinada coisa acontecer? Ou seja, se isso não acontecer, enquanto não acontecer, você não consegue ser feliz. Então vá ser feliz, vá buscar viver a sua vida. Você sempre teve uma vida antes de qualquer coisa e sempre terá nessa vida, até quando o nosso sacerdote celestial nos levar daqui. Bom para refletir. Parem de ficar ouvindo conversa alheia. A pessoa que vier lhe trazer fofoca de cônjuge, você renegue essa conversa, você diga: olha, eu não quero saber. E se a pessoa insistir, você seja firme e diga o seguinte: se você continuar, eu vou cortar a conversa com você, porque você está me trazendo coisa que me prejudica emocionalmente, que me faz mal. E se você está sabendo que isso me faz mal, você ainda continua, você para mim não presta para ser amigo, você não presta para ser nada. Seja duro, seja firme, proteja a si mesmo. E isso também seja com pai, mãe, irmão, qualquer pessoa. Afaste-se. Afaste-se. Se preciso, se isole dessas pessoas, porque é melhor que seja assim do que você entrar numa depressão profunda, em perturbações, sonhos malignos constantemente, porque as pessoas não te deixam em paz.
ficam constantemente trazendo notícias que você não tem necessidade nenhuma de saber. Não vai fazer diferença agora na sua vida. O que vai fazer agora a diferença na sua vida é ter um encontro com Deus e alcançar a felicidade plena que só a água viva do Espírito Santo pode lhe dar. Afaste-se de qualquer um, seja parente, pai, mãe, irmão, amigo, de qualquer um. Seja duro com aqueles que querem, de alguma maneira, estão tentando prejudicar e abalar o seu emocional. Porque se você não estiver bem, nada de bom acontecerá com você, nem na sua vida. E lembrando que tem chegado a mim relatos de pessoas que, por conta de certas ameaças de canais, se sentem assim, ameaças entre aspas, tá, gente? Ameaças de sentir ameaçadas espiritualmente, de assumir a culpa por restauração, uma obrigação, um peso enorme, e muitas pessoas estão adoecendo, entrando em depressão séria, severa. Então eu alerto também aos canais sobre isso, porque também serão responsáveis por essas pessoas, pelos seus sentimentos. Alguns cônjuges podem até mesmo desenvolver uma depressão tão neurótica a ponto de tentar o suicídio, uma dor na alma, não é? Uma negação de si mesmo, que a pessoa chega a ponto dela perder totalmente o amor próprio, totalmente noção de autovalia. E isso não pode jamais acontecer de forma alguma. Eu vou terminar aqui com um conselho do nosso maravilhoso, abençoado apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, versículo 13 em diante: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo de estarmos no deserto é que encontremos, que cheguemos à estatura do varão perfeito. Versículo 4. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Abandonem qualquer coisa que lhes pareça ventos de doutrina que não tenha base bíblica. Vamos encerrando por aqui. Uma boa noite a todos. A paz e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Lembrando que é muito importante que vocês, aqueles que estejam ouvindo, se inscrevam no nosso canal. É muito importante para que esse canal possa ser abençoado, possa ser melhorado, possa ser ajudado. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, pois o objetivo principal, o maior objetivo, é por uma coisa que é muito maior do que nós, que é a verdade do nosso Senhor Deus, e essa verdade precisa se espalhar. E fiquem ligados, porque teremos mais um estudo forte, impactante sobre a queda, uma segunda parte da queda. Parece que as pessoas têm gostado bastante. Vai ser um estudo muito interessante sobre como recuperar as pessoas que caíram, como evitar a queda, e se algumas quedas são possíveis de ser recuperadas, são recuperáveis certas pessoas que caíram. Nós vamos ver que algumas pessoas podem estar em trevas
tão densas, tão entregues à sua iniquidade, que chegaram ao crime contra o Espírito Santo, onde é impossível que mais uma vez consigam encontrar o arrependimento. Segundo já foi falado anteriormente, se eu não me engano, na carta de Hebreus, que eu citei num dos vídeos anteriores. Meus amados, a paz seja convosco e estaremos sempre juntos aqui até quando Deus quiser, para a honra e glória do nosso sumo sacerdote celestial, Jesus Cristo, aquele que veio segundo a ordem de Melquisedeque.